Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Então, vamos para mais um vídeo de estágio de práticas pastorais com o tema Missiologia Missões. Hoje vamos falar de Jesus, missionário de Deus. Então, nos vídeos anteriores, havíamos falado sobre Paulo, que era o maior missionário. Então, Paulo é o maior missionário entre todos os apóstolos. Então, o que mais viajou, né? Então, Jesus é o maior missionário de todos os tempos, o maior que existiu, que mais fez, que mais curou, que fez isso na prática. Então, esse é o mais importante de todos em nossas vidas. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Claro, não dá para falar tudo sobre Jesus, senão demoraria uma eternidade do quanto Jesus é bom, quanto Jesus é um ótimo missionário. Mas eu coloquei alguns pontos aqui para vocês e espero que gostem do vídeo de hoje. Vamos lá. Então, Jesus pode ser chamado de o maior missionário, o supremo missionário, porque uma das razões dele ter sido enviado à Terra foi para dar testemunho da verdade. Ele teve pleno êxito em proclamar as boas novas do reino, e nós ainda nos beneficiamos de seu trabalho. Então, Jesus, o maior missionário, o supremo. Então, tudo que ele fez perfeito. Assim como a sua missão, assim como missionário. Então, Jesus Cristo é o maior exemplo de missionário de que temos notícia. Assim, observando sua vida, que teremos as respostas para as nossas indagações com respeito a missões e o modelo de como fazer missões. Então, temos que nos espelhar aí em Jesus para missões, porque ele é o maior de todos os tempos e sempre será. Então, nós temos que nos espelhar no que ele faz para os outros. Fazia e ainda faz, né? Temos que ver como ele ensinava, por que ele ensinava. Então, ele tem todas as respostas. Assim como tem as respostas, né, para a nossa vida, o que devemos fazer. Como Jesus fazia suas missões? Então, Jesus percorria. O verbo grego aí está no imperfeito, e isto que quer dizer que o que Cristo fazia não era algo esparso, mas algo corriqueiro, habitual em sua vida, ou seja, ele vivia fazendo. O tempo de Jesus era gasto com a missão, era o seu hábito. Então, Jesus vivia a sua missão. Ele desceu aqui na terra para isso. E ele fazia isso com sabedoria, fazia isso perfeitamente. Então, não era algo que ele fazia de vez em quando ou fazia quando dava vontade. Então, isso era um hábito, ele fazia todo o tempo, toda hora. Então, que a gente possa se espelhar nisso. Não fazer apenas quando queremos, mas em todas as oportunidades. As aldeias. Aldeias na época eram povoados que não tinham status de cidade. Era o lugar de gente pobre. Cristo estava lá também. Seu trabalho era sem discriminação. Então,
Jesus ia nas aldeias levar a palavra de Deus e não tinha discriminação, pois lá haviam pessoas pobres. Então ele não queria saber se era rico, se era pobre, se era cheiroso, se era fedido. Então, se estava com doença, ele levava em todos os lugares a palavra de Deus. Então, ensinando. O ensino é a coisa mais importante para quem se diz seguidor de Cristo. Não existe evangelismo sem ensino. Essa falsa dicotomia moderna não existia nos tempos bíblicos. Quem é seguidor de Cristo não faz pouco caso do ensino e entende que em seu ministério de pregação o ensino é central. Então, nós precisamos estar preparados. E precisamos estar preparados para aprender e também para ensinar. E por isso temos que ler a Bíblia o tempo todo, para se espelhar em Jesus Cristo e fazermos aquilo que Ele pede para nós, que é levar as boas novas até os confins da terra. Então temos que estudar a palavra de Deus, não apenas falar o que nós achamos, mas sim falar a verdade, aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que Jesus nos ensinou. Proclamando as boas novas. Cristo pregava o Evangelho, a mensagem única, que mostra o ser humano pecador de nascença, a necessidade do arrependimento e das confissões do pecado, o amor de Deus e o sacrifício da cruz como único caminho de salvação. Sem essa mensagem, sem a cruz, não há Evangelho. Então, quando proclamar as boas novas, então ele não falava apenas de si mesmo, então ele falava de Deus, falava do arrependimento, falava como Deus é bom, falava sobre o sacrifício da cruz como único caminho de salvação. Então ele levava as boas novas e que nós possamos também levar as boas novas a quem precisa, levar a todos. Curando. O poder de Deus nas curas era algo presente na sua vida de missão, porque o Evangelho não é só palavra, mas é palavra e poder. O Deus que pregamos ainda é o Deus de milagres que age através de seus servos. Agora note que os milagres ocupam aqui o último lugar, não tomando o lugar da proclamação das boas novas, são parte dela. Muito diferente do que se vê hoje. Então, temos que falar de tudo. Antes, pregar as boas novas, falar do amor de Deus, falar sobre o arrependimento, para depois curar. Porque sem a palavra de Deus, sem Deus no nosso coração, não podemos curar nem ser curados. Então, temos que saber disso. Eu inverti aqui, pessoal, os slides. Me desculpem, mas espero que entendam. Indo e contribuindo. Chamando seus discípulos, ele escolhe os que devem ir. A segunda maneira de fazer missões é indo onde os pecadores sem Cristo estão. É se esforçando, é gastando nisso o tempo e as posses. Agora observe que antes de enviá-lo, Cristo o chamou para si. Só se pode ir para missões se primeiro estiver com Cristo. Ou seja, temos que ter Cristo antes para ir às missões. Temos que estar firmes na fé, firmes em Cristo, batizado, para assim estar sabendo o que fazer.
Orando. Roguem que não é só pedir, rogar é mais que pedir. Esta é a primeira responsabilidade, orações e rogos em prol de missões. Note que os mesmos que oram são os mesmos que vão. Orar por missões não tira sua responsabilidade de ir ao campo. Então é muito bom orar para os missionários, para dar força para eles, para cumprir a sua missão, porém, não devemos só orar por eles. Temos que ir, também temos que ser os missionários. Então, eles estão fazendo o dever deles como cristãos, mas nós também temos que fazer o nosso dever. Então, fazer missões, evangelizar a todos, desde aqueles de nós que estão em nossas casas, mas também aqueles em outros locais, outras cidades, outros países que estão precisando. Então, vou ler aqui Mateus 9 para vocês. E ele fala um pouco disso que eu acabei de escrever. O poder de perdoar. Jesus subiu numa barca, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Nisto levaram a ele um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados." Então alguns doutores da lei pensaram: "Esse homem está blasfemando." Mas Jesus conhece os pensamentos dele e disse: "Por que é que vocês pensam essas coisas más? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados." Então disse Jesus ao paralítico: "Levante-se, pegue sua cama e vá para sua casa." O paralítico então se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, multidões ficaram com medo e louvaram a Deus por ter dado tal poder aos homens. Justiça e misericórdia. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e lhe disse: "Siga-me." Ele se levantou e seguiu Jesus. Estando Jesus à mesa em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o mestre de vocês come com cobradores de impostos e os pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim só para chamar justos, e sim pecadores." Jesus provoca a ruptura. Então os discípulos de João se aproximaram de Jesus e perguntaram: "Nós e os fariseus fazemos jejum. Por que os teus discípulos não fazem jejum?" Jesus respondeu: "Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão dias em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em barril velho, senão o barril se arrebenta. O vinho derrama e o barril se perde. Mas vinho novo se põe em barris novos e assim os dois se conservam." Jesus é o Senhor da vida. Enquanto Jesus dizia essas coisas para eles, um chefe se aproximou, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, põe a tua mão sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e seguindo junto com seus discípulos. Nesse momento chegou uma mulher que fazia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela foi por trás e tocou a barra da roupa de Jesus, porque pensava: "Ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada." Jesus virou-se e, ao vê-la, disse: "Coragem, filha, sua fé curou você." E desde esse momento a mulher ficou curada. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e uma multidão fazendo barulho. Então disse: "Retirem-se, porque a menina não morreu. Ela está apenas dormindo." As pessoas começaram a caçoar dele. Quando a mulher foi afastada, a multidão foi afastada, Jesus entrou e tomou a menina pela mão. Então a menina se levantou e essa notícia espalhou-se por toda a região. Jesus faz ver e falar.
Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Então responderam: Sim, Senhor. Então tocou os olhos deles, dizendo: Que aconteça conforme vocês acreditam. E os olhos deles se abriram. Então Jesus lhes ordenou: Tomem cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda a região. Quando já tinham saído 2 cegos, levaram a Jesus um mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou, e as multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu uma coisa assim em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. A origem da missão. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino de Deus e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mandem trabalhadores para a colheita. Ou seja, meus amigos, aqui em Mateus 9, então ele diz um pouco do que eu estava falando. Jesus se senta à mesa com pecadores, então ele não tem distinção entre pecador, pobre, novo, velho, criança, então ele não tem distinção, porque são os pecadores que precisam de ajuda, não aqueles que já estão salvos. Então ele cura, ele perdoa aqueles que estão blasfemando contra ele. E ele diz aqui no versículo 35, a origem da missão. Então ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, curava, tinha compaixão por aqueles que estavam cansados e abatidos. E diz aqui no fim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, há muito a ser feito, há muitos lugares para evangelizar, mas são poucos que querem levar as boas novas. Então, por isso, peçam ao dono da colheita que mandem trabalhadores para a colheita. Por isso, oremos a Deus para pedir novos missionários, para pedir mais cristãos para fazerem esse trabalho que é o nosso dever, levar as boas novas a todos do mundo. Então, espero que vocês tenham entendido aqui sobre Jesus e a sua missão. Então, que possamos nos espelhar nele, como ele é perfeito, como ele é bom, como ele tem compaixão, como ele ama o seu próximo, porque ele é perfeito. Claro, não somos perfeitos como ele, mas temos que nos espelhar para melhorar cada vez mais. Então, que qualidades fizeram de Jesus um extraordinário evangelizador? Humildade, o amor e a compaixão. Ele não tinha distinção, ele amava todos, conversava com todos, curava aqueles que tinham fé. Então ele comia com os pecadores, e não tinha distinção. Então todos aqueles que precisavam dele, ele estava lá.
Então, que possamos nos espelhar nisso. Ter humildade, amor, compaixão pelo próximo. Não ter distinção. Independente de quem vir nos procurar. A vida de Jesus é um exemplo vivo de como fazer a obra de evangelização. Então, como lemos aqui, ele é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Então, ele é um exemplo de como evangelizar, porque tudo que ele fazia era para a honra e glória de Deus. Existe uma obra a ser feita. Jesus Cristo nos deu exemplo, mas estamos fazendo o que ele pediu? Então, você está se espelhando em Jesus? Então, nós estamos fazendo aquilo que ele pediu, de levar as boas novas a todos? Então, vamos refletir nessa última frase aqui. Espero que você esteja cumprindo o seu papel como cristão, que você esteja se espelhando em Jesus para todas as coisas que você faz na sua vida e que ele possa nos dar a direção, possa nos derramar o seu Espírito Santo para fazermos aquilo que é certo, assim como ele fez. Então, reflitam nisso e até o próximo vídeo.